dia a todos, excelentíssimos senhores membros, doutor procurador, leitura das atas anteriores, todos de acordo, aprovado então. Aos julgamentos, aqui é um pedido de preferência com sustentação oral. Trata-se do feito número 13876 da relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, é o terceiro da pauta. 13876, recurso, representação, pesquisa eleitoral, propaganda, horário gratuito, recorrente coligação Cuiabá-Mato Grosso Brasil, recorrido coligação Novo Caminho para Cuiabá. Parecer pelo provimento do recurso, seja para acolher a preliminar de incompetência esgrimada, seja para afastar a penalidade pecuniária indevidamente imposta. Como mencionado, o Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Cuiabá-Mato Grosso Brasil contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 51ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral ajuizada pela coligação Um Novo Caminho para Cuiabá, para condenar a recorrente a multa de R$ 53.205 em virtude da divulgação de pesquisa eleitoral em horário eleitoral gratuito, com ausência de dados obrigatórios, conforme disposto no artigo 15, combinado com o artigo 18 da Resolução 23.364/2011 TSE. Segundo a sentença, a recorrente teria exibido durante seu programa eleitoral, em 14 de setembro de 2012, bloco diurno, resultado de pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Voice, desacompanhado de informações relacionadas à margem de erro e ao período de realização de veiculação obrigatória a teor do artigo 15, Resolução 23.364/2011 TSE. Em razões de recurso, a coligação recorrente sustentou preliminarmente a incompetência do juízo, posto que a Resolução 858/2011 TRE-MT estabelece o juízo da primeira zona eleitoral como competente para julgar a matéria atinente à propaganda eleitoral. No que tange ao mérito, a coligação recorrente aduziu primeiramente que deixou de divulgar a pesquisa assim que notificada a respeito da terminação judicial, não sendo, portanto, razoável a aplicação de multa em valor tão elevado. Aduziu ainda que a multa prevista no artigo 18 da Resolução 23.364/2011 TSE aplica-se apenas na hipótese de veiculação de pesquisa eleitoral sem prévio registro das informações no âmbito da Justiça Eleitoral, não sendo o caso dos autos, uma vez que a pesquisa divulgada foi regularmente registrada perante este tribunal sob o número 00221/2012. Em contrarrazões, a coligação recorrida requereu a rejeição da preliminar de incompetência do juízo e no mérito do desprovimento do recurso, tendo em vista que a divulgação da pesquisa ocorreu de forma irregular. O doutor procurador eleitoral opinou pelo provimento do recurso, seja para acolher a preliminar de incompetência, seja para afastar a multa indevidamente aplicada. O relatório, presidente. O relatório convida o Dr. José Patrocínio Brito Júnior para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor desembargador Rui Ramos, excelentíssimo senhor relator Francisco Ferreira Mendes, eu cumprimento todos os membros dessa corte, excelentíssimo senhor Dr. Marcelo, procurador eleitoral, colegas advogados, servidores presentes. Primeira instância, referenciar esse novo plenário que é oferecido a todos, a população, a toda a sociedade, o bem feito, e também dedicar as palavras tão carinhosas, serenas, dedicadas também a um lutador do direito que foi o desembargador Carlos Avalone, que recebe seu nome. A questão relatada do recurso, ela compreende a questão da divulgação eleitoral realizada no programa de televisão. E no horário eleitoral gratuito, diga-se passagem, após a decisão do juiz Acó, prontamente retirada do ar. Duas questões nós tratamos. A questão da preliminar, nós tratamos da questão da incompetência do juízo,
Por quê? Porque há uma resolução própria do TRE com repartições de competências. E essas repartições de competência dedicam as atribuições à primeira zona eleitoral para decidir sobre as questões envolvendo pesquisas, seja tanto na questão da divulgação, como também seja na questão dos registros. Tanto é certo que o artigo 16 da Lei 23.364, que trata da questão das pesquisas eleitorais, ela diz o seguinte, que o Ministério Público, os candidatos e os partidos políticos ou coligações estão legitimados para impugnar o registro e ou divulgação de pesquisas eleitorais perante o juiz eleitoral competente, quando não atendidas as exigências contidas nessa resolução. Ou seja, então a competência, no nosso entendimento, para decidir questões relativas à pesquisa, não é do juiz da propaganda eleitoral, mas, segundo a resolução do TRE, é da primeira zona eleitoral. Por isso que a gente requer que seja enviada para o juiz da primeira zona para decidir o mérito da questão. Com relação à questão meritória das questões da pesquisa, e é onde que nós buscamos esse entendimento e a interpretação, que na verdade não há extensividade, porque ela é taxativa. O comando que trata da pesquisa é o artigo 33 da Lei 9.504/96, que é a lei eleitoral. E ela trata sobre duas hipóteses que pode receber uma determinada sanção. E quais são essas duas hipóteses? Quando a divulgação de pesquisa não tenha sido feita sem o registro que a entidade ou a empresa realizadora da pesquisa não tenha feito na Justiça Eleitoral, e quando a pesquisa ela é divulgada de uma forma fraudulenta. E quando ela começo pelo o termo que eu vou explorar mais, o primeiro que em tese poderia estar sendo discutido. A questão da pesquisa fraudulenta pode ocorrer se a divulgação da pesquisa ela foi feita de forma alterada. Ou seja, se ela tivesse sido alterada, os números ou qualquer outro dado constante, até no plano amostral da pesquisa, o que não foi feito de forma nenhuma, não é isso nem o que se está discutindo. Ou quando a pesquisa não tenha sido realizada e há uma divulgação. Então, nesse caso, sim, a própria resolução ela prevê um tipo de sanção, que não é o caso, não é a discussão, é só para efeito pedagógico para a gente estar podendo discutir e avançando. A outra questão que pode caber sanção é uma divulgação da pesquisa sem que tenha sido feito o registro das informações na própria Justiça Eleitoral. Bom, e como que é feito isso? A Justiça, primeira questão, quem deve realizar tais registros e quando se deve realizar tais registros? A lei é muito clara com relação, e a resolução também. Quem deve fazer tais registros é a empresa ou ou a entidade que realizou. E deve fazer onde? No juiz, na Justiça Eleitoral. É ela quem faz esse tipo de realização. Não é quem em tese usa da pesquisa. E quando que é feito isso? 5 dias anteriores à divulgação da determinada pesquisa. É um requisito. Isso está na lei. É obrigatório. Bom, isso que essa empresa ou essa entidade deve realizar lá na Justiça Eleitoral, no município, na zona eleitoral competente, onde que está se discutindo
aquela determinada eleição. A gente sabe que quando é eleição estadual é no TRE. Bom, essas informações que devem ser realizadas no juízo eleitoral competente, que são obrigatórias, ela deve conter a pessoa ou a entidade que contratou a pesquisa, deve estar lá. O valor e a origem dos recursos para a realização desse trabalho que será efetuado em campo, qual a metodologia que vai ser utilizada e o período desse trabalho que será realizado, se é 1 dia, 2 dias, 3 dias, a data que será realizada, o plano amostral, obrigatoriamente, que inclusive esse plano amostral, ele fica à disposição no próprio site do TRE, e esse plano amostral, ele deve obrigatoriamente ter quais o número de pessoas pesquisadas, 600, 800, 2.000, 3.000, qual o percentual de cada sexo, 50%, 51%, 52%, 48%, qual é a variação de idade que deve ter, qual é o grau de instrução dessas pessoas que estão sendo pesquisadas, e também nível econômico e o local de campo que é realizado. Esses dados são obrigatórios, mas quem tem que realizar? Quem tem que realizar é a empresa ou a entidade. Isso ela faz antecedente. E esses dados, eles ficam à disposição. Nós, os partidos, as coligações, o Ministério Público, eles têm, como elas ficam depositadas 30 dias à disposição desses entes, para quê? Para eventual reclamação, para eventual impugnação. Ou seja, à medida que tenha qualquer dúvida que se insurge com relação aos números pesquisados, com o plano amostral, ou se ela não fez o devido registro, que poderia aí ter uma eventual fraude, então pode a esses entes legitimados a eles, através de impugnação ou reclamação no sentido genérico, eles se insurgir com determinada pesquisa. Então, nesse caso, não houve isso. Na verdade, o que se discute aqui em tese que não foi citado a margem de erro, e outros dados, número de entrevistados, requeridos. Mas, essa questão que exige lá no artigo 11, que é o período de realização, a margem de erro, o número de entrevista, o nome da entidade e o número de registro de pesquisa, ela não tem sanção nenhuma. Ela não obriga. O que pode acontecer? Eventual suspensão, eventual solicitação do juiz para que suprime por ausência desses determinados, poderá, em tese, se desrespeitar um crime de desobediência e também uma pena, em tese, uma sanção inibitória. Mas não é o caso específico, até porque, de pronto, a pesquisa foi retirada sem em tese, aqueles dados reclamados pela a parte recorrida e de imediato sanado, e não houve nenhum tipo de desobediência para ter eventual pena inibitória, até porque, segundo a legislação, não cabendo extensividade, não cabe esse tipo de multa aplicada. Então, nesses termos, já terminando dentro do prazo de 1 minuto, em preliminar, se a competência seja da primeira zona, e no mérito, peço que seja julgado procedente o recurso, e muito obrigado. Palavra do outro procurador. Mantenha o parecer, excelência. Retorno a palavra ao relator. Voto preliminar de incompetência, presidente. Aí constou só um erro aí no voto com relação à recorrente. A coligação Cuiabá-Mato Grosso-Brasil levantou o preliminar de incompetência do juízo, salientando que, segundo o artigo 1º da Resolução 858/2011 TRE-MT, é da primeira zona eleitoral competência para apreciar matéria relativa à pesquisa eleitoral. De fato, a linha D do inciso 1, artigo 2º da Resolução 858/2011 TRE-MT, prevê a competência da primeira zona eleitoral para o conhecimento e processamento das representações que tenham por objeto a impugnação de pesquisa eleitoral.
De outro giro, o artigo 16 da resolução TSE 23364/2011 assinala que tanto o registro quanto a divulgação de pesquisa pode ser objeto de impugnação, onde transcreva esse dispositivo no voto. Na espécie, estamos diante de competência em razão da matéria, sendo forçoso reconhecer a incompetência do juiz da 51ª Zona Eleitoral, razão pela qual caça a sentença, incompetente e determina a remessa dos autos ao juízo da 1ª Zona Eleitoral para conhecimento e julgamento do caso. E, em face do exposto, acata preliminar de incompetência levantada pela coligação Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, e, por consequência, julga extinto o processo sem resolução no mérito. É o voto preliminar, senhor presidente. Dr. Luiz Blazac, como vota Vossa Excelência? Relator, presidente. Dr. Samuel Franco da Lia, como vota Vossa Excelência? Procurador Gerson Paes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu estou ainda sem compreender bem a conclusão do voto do doutor relator, porque, pela leitura que eu pude observar aqui do seu voto, ele estaria reconhecendo a incompetência da 51ª Zona e determinando a remessa dos autos à 1ª Zona Eleitoral para conhecimento e julgamento do caso. Agora, pelo que eu pude ouvir da sua conclusão final, ele estaria julgando extinto o processo. Eu penso que a primeira conclusão é que está correta. Só retificando, então, deixando de julgar extinto, sem julgamento no mérito, e encaminhando ao juiz da 1ª Zona Eleitoral. Essa Obrigado. a minha conclusão. Sem julgar extinto. O relator, se ele modificar esse aspecto. Os que já votaram estão de acordo? Dr. Sebastião de Arruda Almeida, como vota? Com essas considerações, eu também acompanho o Dr. Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou pedir vênia para divergir. O que me parece é que a discussão não diz respeito ao cumprimento dos requisitos para a divulgação da pesquisa. Salvo equívoco de minha parte, a pesquisa em si foi registrada corretamente, quer dizer, não se impugnou a existência da pesquisa como legítima, né? Não se questiona isso. A questão é como essa pesquisa foi referenciada, foi noticiada na propaganda eleitoral, né? Então, ao que me parece, a coligação apenas noticiou a existência dessa pesquisa e, quando o fez, não relacionou as informações necessárias. Portanto, pelo seu aí eu pediria esclarecimento ao eminente relator, se eu estiver equivocado na compreensão do tema, dos fatos. Ao que me parece, a discussão aqui é puramente relativa à propaganda eleitoral e não à pesquisa, porque a pesquisa não houve nenhum pedido para se proibir aquela veiculação da pesquisa enquanto tal. O que se pleiteou foi a proibição da divulgação daquela notícia da pesquisa na propaganda eleitoral. Então, sendo essa a realidade dos autos, o douto juízo eleitoral agiu corretamente, ele exerceu o seu papel dizendo, olha, essa propaganda, essa notícia da propaganda pode ou não pode ser veiculada, quer dizer, a matéria foi proposta ao juiz competente para dizer se aquela notícia poderia ser veiculada daquela forma. Não se pleiteou a invalidação da pesquisa ou a proibição. Então, quando esse dispositivo do artigo 2º diz que compete ao juiz da 1ª Zona Eleitoral processar registro das pesquisas, vejam, nós não estamos tratando de registro da pesquisa, nós estamos tratando da utilização de uma pesquisa numa propaganda eleitoral. Então, a competência do juiz, ao que me parece, com devida vênia dos demais membros, está correta. É o juiz competente para coibir eventual ilegalidade na utilização da propaganda eleitoral. E não, não se trata de uma impugnação da própria pesquisa em si. Ao que me parece, inclusive eu tive acesso ao voto de mérito e até tentei esclarecer um pouco quando Vossa Excelência analisa no eventual voto de mérito, Vossa Excelência até se refere de que com a pesquisa não há problema algum. O problema foi que quando essa pesquisa foi referenciada, foi noticiada na propaganda eleitoral, omitiu-se alguns dados. E a pergunta que se faz é essa, poderia ser omitido esses dados ou não poderia? Se houve a omissão, portanto, caberia a aplicação da multa ou não caberia? Então essa é a discussão do processo. Não se trata de discutir a existência, o cumprimento dos requisitos para realização e divulgação da pesquisa. Está registrado ou não? Ela está registrada, não há nenhum problema com a pesquisa.
Então a competência do juízo está correta, no meu ponto de vista. O juiz exerceu, a representação foi oferecida ao juiz competente para retirar aquela notícia, que na verdade é apenas uma notícia, uma referência àquela pesquisa existente. Com a decisão do juízo, a decisão impugnada, ela não tem poderes para retirar de circulação a pesquisa em si. Ela só tem poderes para retirar da propaganda eleitoral, do horário eleitoral, a utilização indevida de uma pesquisa regularmente elaborada e produzida. Então, nesse sentido, eu penso que o juízo é competente, portanto, eu afasto a preliminar de incompetência do juízo. O que teria o juiz do registro da pesquisa, a prover ou improver se a pesquisa está registrada, está posta, está correta. Retornando, a competência era para lidar com a questão de assunto de propaganda eleitoral, o que teria o juiz com a competência para as pesquisas, não para a propaganda eleitoral, o que teria ele para providenciar ou retirar o que foi feito, né? Realmente. Senhor presidente, o nobre relator tem alguma consideração sobre esse voto? Não, eu mantenho. Eu vou pedir vênia e vou acompanhar a divergência refazendo o meu voto, senhor presidente. Eu não tinha atentado para esse detalhe de que, de fato, não se trata do ataque em si da pesquisa, mas da divulgação. Eu peço vênia ao nobre relator para rever meu posicionamento e acompanhar a divergência. Senhor presidente, Pois não? eu também vou pedir vênia ao ilustre relator e aos demais, mas aqui se trata da propaganda eleitoral irregular e não da pesquisa eleitoral irregular. E se percebe que o juízo a que se acoima de incompetente, na verdade ele é competente para apreciação de representação por propaganda eleitoral irregular. Então eu acompanho a divergência, rejeitando a preliminar. Rejeitando a preliminar. Pois não? Com essas considerações e considerando que não é o caso de propaganda irregular na pesquisa, eu também acato as considerações da divergência pelo senador Pedro, do doutor Gavac e do doutor Sebastião, e acompanho o pedido dele ao relator. Eu vou acompanhar perto, modificando o meu voto. Ficou estando desembargador de Paz, Vossa Excelência mantém o voto? Eu mantenho. Então, por maioria, Excelência, a preliminar de incompetência foi rejeitada. Eu torno na palavra. Voto mérito, presidente. Extrai do artigo 15, resolução 23.364/2011, TSE, é o seguinte: na divulgação de pesquisa no horário eleitoral gratuito, devem ser informados com clareza o período de sua realização e a margem de erro, não sendo obrigatória a menção aos concorrentes, desde que o modo de apresentação dos resultados não induza o eleitor em erro quanto ao desempenho do candidato em relação aos demais. Por intermédio desse dispositivo, nota-se que as pesquisas eleitorais divulgadas no horário eleitoral gratuito devem observar certos requisitos, entretanto, não existe sanção a ser aplicada quando ocorrer sua inobservância. Por outro lado, o artigo 18 da Resolução 23.364/2011 do TSE, combinado com o artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, prevê a aplicação de multa apenas quando houver a divulgação de pesquisa eleitoral, sem o devido registro prévio, não cabendo tal punição para a pesquisa que não for minuciosa ou não publicar todos os dados previstos no artigo 15 da mesma resolução. Transcrevo aqui o artigo 18 da Resolução 364 do TSE no meu voto. Desse modo, não há a possibilidade de se estender a multa imposta para facilitar o reconhecimento da ilicitude da pesquisa dos autos, haja vista que essa foi devidamente registrada, apenas não houve divulgação de dados concernentes à margem de erro e ao período de sua realização. Trago aqui no meu voto um julgamento tirado do Tribunal Regional Eleitoral nesse sentido. Assim, uma vez descaracterizada a situação ilícita, esta justiça deve apenas expedir ordem judicial, que tenha por fim uma obrigação de não fazer. Destarte, o não cumprimento da referida ordem deverá sujeitar ao infrator a pena de multa, com base no artigo 461, caput, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, e ainda criará a necessidade de se instaurar inquérito policial para investigar o possível enquadramento no crime de desobediência, combinado com o artigo 347 do Código Eleitoral. Em face disposto, dou provimento ao recurso interposto pela coligação Cuiabá-Mato Grosso do Brasil, tendo em vista a não ocorrência de irregularidade prevista na lei eleitoral,
reformando as discriminações exaradas na sentença de primeira instância. Como voto, senhor presidente? Doutor Luiz Basac, como voto? Senhor presidente, nobre relator, só eu não entendi aqui a parte da fixação de multa, parece? No caso, não cumprimento da ordem. Ah, pelo caso não cumprimento, né? Da ordem. Acompanhe, Vossa Excelência. Doutor Samuel Dalia Júnior. Também com relator. Vereador Gerson Paes. Doutor Sebastião Roda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Com Silva. o relator. Então, o tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de incompetência e, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer. Esse é o resultado. Pedido de preferência com sustentação oral. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Trata-se do segundo da pauta. Processo 57944, referente a recurso eleitoral, propaganda eleitoral, outdoors, inobservância de limite legal, Nova Santa Helena. Recorrente à coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo, Dorival Lorca, Raul Batistello, Lucinei Oliveira Luna e outros. Recorrido coligação A Força do Povo. Parecer pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos, tão somente para excluir os candidatos do polo passivo, com o corolário lógico de afastamento da multa a eles aplicada. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vossa Excelência temporária. Obrigado, presidente. Cuide-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo, bem como pelos candidatos já acima elencados, no caso no voto, está disponível aí para os colegas, contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação eleitoral por propaganda irregular, aviada pela coligação A Força do Povo, condenando-os ao pagamento de multa individualmente na importância de R$ 5.320,50, consoante artigo 39, parágrafo 8º, Lei 9.504/97, combinado com o artigo 17 e Resolução 23.370 do 2011 TSE. Segundo a inicial, os recorrentes alocaram propaganda eleitoral irregular, isto é, 2 painéis justapostos, ultrapassando o tamanho de 4 metros quadrados, com a dimensão de um outdoor, na fachada do Comitê Político de Campanha em Nova Santa Helena, afrontando o disposto no artigo 37, parágrafo 2º, Lei 9.504/97. Em razões de recursos, os recorrentes aduziram preliminarmente que o juiz de primeira instância foi além do pedido, condenando não só os vereadores, como o prefeito e vice-prefeito da coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo, que não faziam parte do polo passivo da representação, eis que foram incluídos equivocadamente pela senhora chefe de cartório. O mérito, alegar em suma o seguinte, letra A, que as referidas placas, objeto de representação, não são outdoors, mas somente placas de identificação do Comitê Político de Campanha e que não ficou suficientemente provado nos autos que o tamanho extrapolou 4 metros quadrados. B, que a justa posição das placas não criou o efeito visual de outdoor e, além disso, que o terreno possui 10 metros quadrados, de modo que a fachada é menor ainda. C, que isoladamente cada painel não ultrapassa 4 metros quadrados. D, que após a intimação removeram da fachada do comitê a propaganda, tornando-se inaplicável a multa prevista no artigo 39, parágrafo 8º, Lei 9.504/97, devendo para este caso ser aplicado o artigo 37, parágrafos 1º e 2º dessa mesma lei. Em contra-razões, a coligação da Força do Povo requereu o desprovimento do recurso. O doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento parcial do recurso para apenas afastar a multa imposta aos candidatos a prefeito e vice-prefeito, mantendo as demais determinações da sentença de primeiro grau. É o relatório, presidente. Relatório, convido o doutor Rodrigo Terra Cirideu para fazer a palavra de sustentação oral pela recorrente coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo. E outros. Senhor presidente, Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ramos Ribeiro, antes de adentrar a sustentação, me foi passada a missão, como membro da Comissão de Direito Eleitoral, de parabenizar o tribunal, na pessoa de Vossa Excelência, de todos os membros, e também de todos os servidores pela belíssima obra, esse novo plenário aqui, que muito bonito, moderno,
E assim o faço saudando o Dr. Silvio Queiroz Teles, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Dr. José Patrocínio, Dr. Blazac, que também é membro da comissão e desse tribunal, e os demais advogados. Antes de começar a sustentação, Excelência, eu gostaria de juntar o subestabelecimento, que faça a defesa tanto em nome da coligação, como também em cada um dos candidatos que foram multados. Pediria ao relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a juntada. Excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, esquecido também, doutor relator, nobres julgadores. A sustentação ela vai se basear em 3 tópicos, né? A resenha fática ela foi muito bem esclarecida pelo doutor Francisco, relator. Trata-se de representação por propaganda irregular, referente à fixação de outdoor e demais formas de propaganda eleitoral na sede do comitê de campanha dos recorridos representados. E antes de adentrar o cerne das discussões a respeito se houve ou não propaganda ou não, eu gostaria de levantar uma questão de ordem aqui, Excelência, referente à falta de procuração do advogado da coligação representante para aviar a presente representação. Eu confesso que ontem passei um pente fino no processo e não há nem a procuração, nem a certificação de que essa procuração tenha sido depositada em cartório. Então fica levantada desde já essa preliminar, no sentido de que seja extinto o processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual de validade ou de própria existência, que seria a procuração do patrono dos representantes, da representante, que é a coligação recorrida. Ultrapassada essa questão, tem também a questão referente à ilegitimidade passiva dos representados, que foi muito bem abordada no parecer do nosso douto Procurador-Geral Eleitoral. A simples leitura da exordial é suficiente para ver que, embora a coligação representante tenha nomeado os partidos que compõem a coligação representada à hora recorrida e também todos os candidatos, a representação foi formulada em face, e é o que está escrito na exordial, a representação ela foi formulada em face da coligação recorrente, coligação Nova Santa Helena continua no caminho certo. Tanto é assim que na resenha fática, a coligação representante à hora recorrida pede a condenação da representada e também dos requerimentos finais da petição, ela pede, eu vou ler Vossa Excelência pedir vênia, diante do exposto, com fundamentos nos dispositivos legais acima mencionados, que seja recebida a presente representação, para que a coligação representada, única e exclusivamente, eu faço essa ressalva, seja compelida imediatamente a retirar a propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 UFIRs. Então, tanto pelo aspecto da ilegitimidade passiva, como também pelo aspecto da estabilização objetiva da demanda, ou seja, não houve pedido em relação a nenhum candidato, é que se requer, e também com esteio no parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, que seja afastada a condenação com relação a todos os representados, que, aos meus cálculos, contam 18. Né? E imaginemos o efeito econômico dessa condenação no município como Nova Santa Helena, 5.000 UFIRs para cada um dos candidatos. A mim me parece que, se não ultrapassa 100.000, chega quase ao valor de R$100.000. Não sei nem se o limite estipulado para os gastos de campanha comportaria o pagamento dessa multa. E no mérito, Excelências, requer-se também o provimento do recurso, e agora também em benefício da própria coligação, porque a decisão, a sentença proferida pelo magistrado Acó, ela se baseou única e exclusivamente na foto que está acostada nos autos, que é essa foto aqui. E a alegação da coligação representante é o seguinte, que à frente do terreno, onde é sediado o comitê e onde foi afixada essa propaganda, ela tem mais de 10 metros. Só que não há planta desse terreno, não há nenhum croquis, nenhum laudo pericial, nada comprovando que esse terreno tenha efetivamente 10 metros de frente.
E a defesa entende que a fotografia por si só, e até por não ter nenhuma pessoa junto a ela, ou nada, nenhum ponto referencial que possa, com certeza absoluta, afirmar que essa propaganda ela supera os 4 metros quadrados previstos na legislação eleitoral e também na resolução dessas eleições. Então, ainda que se tenha o livre convencimento do juiz, pelo artigo 130 do Código de Processo Civil, quer nos parecer que o livre convencimento ele é motivado com base nas provas dos autos. Inclusive, é o que a Lei Complementar 64 diz no artigo 23, que o tribunal fará sua convicção com base nas provas constantes dos autos. E aqui só tem a fotografia e certamente ela é uma prova muito frágil para embasar uma condenação dessa natureza sem qualquer outro tipo de constatação, de laudo, enfim, de qualquer certeza a respeito dessa ultrapassagem alegada pela coligação representada. Então, excelências, já indo ao final, e sem mais delongas, porque me parece desnecessário qualquer outro tipo de consideração a respeito desse processo, que a matéria é muito simples. Então, preliminarmente, requer-se a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido regular. Isso tem razão da ausência de procuração do representante da coligação representante hora recorrida. E assim, não se entendendo, então, seja pelo ângulo da ilegitimidade passiva ou pelo fato da estabilização objetiva da demanda, a questão de ser extrapetita ou ultrapetita, que seja afastada a condenação com relação a todos os candidatos, pois eles não foram indicados para o polo passivo e também não há pedido de condenação em face deles na exordial. Ultrapassando-se também essa questão, no mérito requer-se o provimento do recurso para afastar a condenação à coligação e também aos representados, caso não sejam beneficiados pela tese anterior, pelo fato de não ser comprovado de forma cabal que houve o extrapolamento legal, até mesmo porque, pela visualização da imagem, verifica-se que uma imagem é dos candidatos a prefeito e vice, e a outra é uma placa com o nome e o número de todos os vereadores. E são certamente propagandas distintas, então não haveria que se falar em justa posição delas para a configuração de outdoor. É o que se requer, então, excelências. Repita-se o provimento de recurso para afastar a condenação, também sob o ângulo meritório da falta de comprovação da configuração de outdoor. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Procurador? Eu mantenho o parecer, excelência. Embora, sinceramente, eu não sei, não tenho como dizer agora se procede essa afirmação de que não havia procuração do advogado nos autos. Aí vai ficar a critério do relator, realmente. No resto, eu mantenho o parecer. Então, na palavra do outro relator, constando que, posto como questão mais uma preliminar de falta de procuração ou de outorga de poderes para a promoção do pedido, retorna a palavra do outro relator. Senhor presidente, a análise da preliminar do julgamento extrapetita levantada pela coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo, e pelos candidatos elencados no cabeçalho aqui do voto, houve a afirmação de que o juiz de primeira instância julgou além do pedido, ao condenar os candidatos da coligação recorrente aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador ao pagamento de multa por propaganda irregular, já que não faziam parte do polo passivo da representação. Do relator, parece que a colocação feita do púlpito no sentido de uma feita amplitude maior, né? Que não haveria como se dar continuidade por falta de constituição válida e regular. Processo. Então, essa é a questão que, penso eu, devo colocar em primeiro lugar a apreciação de Vossa Excelência. Da procuração da coligação recorrente? Não, a recorrida. Ah, tá. Não, tem as procurações aqui. Tem procurações aqui nos autos aqui. Então, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, não? Isso. Peraí. O tempo para a constatação oral está encerrado. Estou consideração do relator.
Peraí. Realmente, senhor presidente, não foram juntadas as procurações aqui por parte da... Coligação Nova Santa Helena. Pois é, não tem. Contra razões. Só um pouquinho, presidente. Pois não. Senhor presidente, na verdade, aqui a coligação recorrida, aqui junto com a inicial, realmente não foi juntar as procurações mesmo. Só que o voto que eu trouxe é só com relação ao julgamento extra petita, né? Então, com relação a esse fato novo aqui trazido pelo Isso aí eu nobre advogado, Quando a tendência ver considerar se a oportunidade ou não de apreciação do tema, se é permitido ainda a apreciação do tema proposto aqui na sessão, qual seria a decisão de Vossa Excelência? Para poder em face do exposto, senhor presidente, efetivamente não foram juntadas as procurações. Eu acolho essa preliminar aí levantada aqui pelo recorrente em falso justamento dos instrumentos de mandado da coligação recorrida, no caso, para acolher essa preliminar. A preliminar e concluindo como? Acolho a preliminar no sentido de dar provimento ao recurso, presidente. Provendo o recurso. Então, José Luiz Bazar, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu pergunto ao nobre relator se na ocasião da contestação são os mesmos advogados que fazem a contestação? Na verdade, doutor Bazar, que a tese trazida aqui pelo recorrente foi em face no juízo de primeiro grau, no caso lá, a parte recorrida, que é o autor da ação, que não trouxe as procurações. Então, a contestação seria a recorrente, no caso aqui. No início, quer dizer, no início. No início não tem nada. Não está falando em questão de recurso. É lá não tem. E não há nenhuma intimação para regularização. Porque se não houver intimação, nós já decidimos aqui na corte de que ainda em sede ordinária é possível se fazer a intimação da regularização, e aí eu daria por ultrapassada essa questão até com a devida questão da intimação. Só um pouco. Não tem, doutor Bazar. Pelas certidões aqui dos autos. Então, manter o meu entendimento com a consonância com as nossas decisões anteriores, no sentido de não foram intimados para regularizar. Não acatar a questão de ordem, no sentido de fazer a extinção do processo, mas de que haja a intimação para a regularização, sob pena aí sim do improvimento no caso pelo provimento do recurso daí, né? Eu julguei
acolhendo a preliminar, julgando pelo provimento do recurso, acolhendo a tese do recorrente. Eu estou voltando no seguinte sentido, de não acatar a questão de ordem, uma vez que não foi dada oportunidade para regularização. Avançado o mérito, ele teria que ser determinado o prazo aí de 24, 48 horas para a regularização da procuração, sob pena, aí sim, de dar-se o provimento do recurso. Não, se ele não juntar, automaticamente a questão de ordem estaria válida, salvo o melhor juízo. Como é que nós fizemos nas outras situações onde não houve essa regularização? Rejeita a preliminar, então, e continua. Não, porque ele não foi intimado. Então, mas ele tem que trazer. Correto? Abre o debate. Eu acho que nós podemos debater a situação tranquilamente. Que você propõe, então, é a suspensão do julgamento até que se diligencie junto ao recorrido à regularização da representação processual. Pode ser. É assim que você se propõe. Senhor presidente, eu penso que a solução seria a conversão do julgamento em diligência para possibilitar a parte a oportunidade de regularizar a representação sob pena, aí sim, de julgar extinto o processo sem análise do mérito. Acato essa posição do desembargador Gerson. Bom, professor Manfredo Dalia Júnior. Não havendo sido intimado, evidentemente que isso traria uma nulidade instalar, um cerceamento de defesa. Ele tem a oportunidade de regular a representação desde que intimado. Se não for intimado, não pode ser acatada essa preliminar, ele tem que ser intimado. E com isso tem que suspender o processo. Eu voto pela suspensão do processo e intimação da parte para que regularize a representação e depois voltamos ao mérito. O senador Gerson pronunciou. Doutor Sebastião Rodomeiro. Senhor presidente, só para confirmar com o ilustre relator e o próprio advogado, a tese recursal preliminar é de que, desde a fase de conhecimento, não foi feita a juntada das procurações. O senhor confirmou isso e também confirmou que não foi intimada para regularização, né? Nessas condições eu também acompanho, no sentido de se converter em diligência, a suspensão do processo, na verdade, se converter em diligência para se oportunizar. É como eu voto, senhor presidente. Francisco da Silva, passo a palavra a você. Só tentando lembrar que nós tivemos outros feitos que estavam com essa mesma particularidade. Eu acho e, salvo engano, houve por maioria a decisão no sentido de não se conhecer e rejeitando a diligência. Tem que rejeitar. Eu só estou tentando lembrar, para que a coisa não fique com antagônica, né? Eu acredito que teria a ver alguma coisa com era registro de candidatura. Exato. E aí nós estávamos preocupados com a prorrogação com a celeridade. Eu acredito que em razão disso que se formou esse entendimento que Vossa Excelência se refere. Mas no caso aqui, como não é um problema de celeridade, propriamente eu acolho a divergência no sentido de baixar o feito em diligência. Eu até sugiro que fique consignado isso, né? Que exatamente em razão de que ultrapassada essa questão dos registros, que de fato tinha. Por isso que eu estava na dúvida, eu não me lembrava da diligência, não sei se tinha sido. Eu tenho quase certeza que lá não houve, não foi baixado em diligência. Nós decidimos, mas de fato, se fizermos isso acaba se tornando uma decisão condicional, né? E realmente não seria o mais adequado. Parece que ali naquele momento se justificou em razão mesmo da celeridade e do tempo que nós tínhamos para julgamento. Foi uma solução pensada sob esse aspecto da celeridade. Porque para todos os efeitos o resultado é o mesmo. Nós não damos por prejudicado na questão de registro e agora não estamos dando por prejudicado
para poder fazer a diligência. Seria um pouco perigoso se nós tivéssemos feito uma decisão que viesse a contradizer a de agora, né? Tá certo. E salvo engano, pelo menos assim é o que me lembre, o posicionamento que eu tenho é que se tratasse da falta de instrumento procuratório na fase recursal é que a gente, me parece que esse tribunal se encaminhou nesse sentido de não se abrir a possibilidade de, na fase recursal... Foi por maioria, foi vencida essa tese. Eu tenho ela, doutor Pedro, acho que o desembargador Gerson, também acho que era da fase recursal ainda, se não houve a intimação. Mas quando eu digo da fase recursal, eu digo no manejo do recurso não ter juntado a procuração. Mas eu me lembro que o posicionamento meu foi nesse sentido. O seu posicionamento é esse, eu acho que o doutor Francisco, que são vencidos. Porque a gente acompanha aquela jurisprudência do TSL que em sede de recurso ainda na instância ordinária poderia ser se não houvesse a intimação. Agora, em sede especial extraordinária, daí aí não é possível. Dado nos termos do voto do relator, salvo engano, doutor Francisco, converteu o julgamento de diligência para a regularização processual da recorrida. Essa é a decisão do senhor. Sim, mas Vossa Excelência concordou ou divergiu? Não, eu votei acolhendo no caso a preliminar. Então, na verdade, do desembargador Gerson que levantou a divergência no sentido então, de Vossa Excelência diligência. não acolhe a... Eu entendo que deve... entendo a acolhida... Eu votei no sentido de acolher a preliminar em face da... O primeiro que abriu divergência, na verdade, foi o doutor José Luiz Blazak. Mas o desembargador Gerson acrescentou com relação à diligência. Não, ele dizia a mesma coisa, está só o modo de manifestar. Porque o processo vai ter suspenso, porque nós iniciamos, a não ser que Vossa Excelência determine o adiamento para essa regularização. Nós vamos ter que suspender a continuidade do processo para a regularização processual. Esse é o posicionamento de Vossa Excelência também. Também, de acordo. Todos de acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, determinou a regularização processual quanto à outorga de poderes do recorrido, coligação Força do Povo. O parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Relator doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 41.515, recurso eleitoral, pesquisa, propaganda, omissão de dados obrigatórios, gratuito, Campo Verde, 2012 eleições. Coligação Campo Verde muito mais, recorrido coligação compromisso com Campo Verde. Parecer pelo desprovimento do recurso. Doutor relator com a palavra. Recurso de pagamento, suspeição do processo. Então, registrada a suspeição declarada pelo eminente primeiro vogal, doutor José Luiz Blazak. Doutor relator. Cuide-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Campo Verde muito mais contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a apresentação eleitoral ajuizada em desfavor da coligação Compromisso com Campo Verde em virtude de pesquisa eleitoral com ausência dos dados obrigatórios. Consta da inicial, segundo a peça inicial, aliás, desde a manhã do dia 31 de agosto de 2012, os recorridos divulgaram durante o horário eleitoral gratuito, na rádio e na TV, resultado de pesquisa eleitoral feita pela Gazeta Dados Limitada, sem que constasse os valores relativos à margem de erro e ao período da realização da pesquisa, consoante disposição do artigo 15, resolução 23.364 do 2011 TSE. Em razão de recurso, a coligação recorrente sustentou, primeiramente, que o juiz de primeira instância não declarou a revelia da coligação recorrida, haja vista que não foi apresentada a peça de defesa, devendo ser aplicada a sanção correspondente. No que tange ao mérito, a coligação recorrente aduziu os mesmos termos da inicial, solicitando a aplicação de multa e a cassação do registro de candidatura dos candidatos à coligação recorrida ante a evidente violação do artigo 15, resolução 23.364 TSE, 2011. Em contrarrazão, a coligação recorrida argumentou que a pesquisa eleitoral foi devidamente registrada, não havendo previsão de sanção para esse tipo de pesquisa, bem como que não há necessidade de se divulgar todas as minúcias da pesquisa, haja vista que é considerada pública, e assim solicitou a manutenção da sentença exarada nos autos.
O doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. Relatório. Presidente, procurador. Mantém o parecer. Ratificado o parecer oferecido por escrito, excelência. Preliminar, senhor presidente. A coligação Campo Verde Muito Mais levantou o preliminar de ausência de contestação, salientando que o magistrado da COR não teria aplicado o artigo 320 do Código de Processo Civil de maneira correta. Porém, é necessário registrar que a alegação da recorrente de que a recorrida não apresentou defesa é contrária à realidade dos autos, haja vista que a contestação foi aviada tempestivamente, conforme se vê a folha 3841, tornando inaplicáveis os efeitos da revelia. Ademais, a declaração da revelia não possibilita essencialmente que seja dada procedente ao pedido. Ademais, mesmo que os candidatos não tenham contestado todos os termos apontados na inicial, o magistrado não ficará sujeito a julgar conforme a vontade do autor. Em face do exposto, rejeito a preliminar de ausência de contestação levantada pela coligação Campo Verde Muito Mais e ao voto preliminar. Preliminar com o votador Samuel Franco de Júnior. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como voto? Voto com o relator. Terceiro, senhor Rodomeira. Com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, Com o como relator. voto? Então, preliminar rejeitado por unanimidade, excelência. Vamos lá. Extrai-se do artigo 15, resolução 223-364 do TSE, o seguinte: na divulgação de pesquisa no horário eleitoral gratuito, deve ser informado com clareza o período da sua realização e a margem de erro, não sendo obrigatória a menção aos concorrentes, desde que o modo de apresentação dos resultados não induza o eleitor em erro quanto ao desempenho do candidato em relação aos demais. Por intermédio desse dispositivo, nota-se que as pesquisas eleitorais divulgadas no horário eleitoral gratuito devem observar certos requisitos. Entretanto, não existe sanção a ser aplicada quando ocorrer sua inobservância. Por outro lado, o artigo 18 da Resolução 23364 do TSE, combinado com o artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, prevê a aplicação de multa apenas quando houver a divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro prévio, não cabendo tal punição para a pesquisa que não for minuciosa ao não publicar todos os dados previstos no artigo 15 dessa mesma resolução. Transcrevo o dispositivo do artigo 18 da Resolução 23364 TSE. Desse modo, não há possibilidade de se estender a multa acima para possibilitar o reconhecimento da licitude da pesquisa dos autos, haja vista que esta foi devidamente registrada. Transcrevo aqui uma decisão nesse sentido tirada do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Assim, uma vez descaracterizada a situação ilícita, essa justiça deve apenas expedir ordem judicial, que tenha por fim uma obrigação de não fazer. De certo, o não cumprimento da referida ordem deverá sujeitar o infrator à pena de multa, com base no artigo 461, caput, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. E ainda criará a necessidade de se instaurar inquérito policial para investigar possível enquadramento no crime de desobediência, combinado no artigo 347 do Código Eleitoral. Nessa mesma visão, é claramente concebível o pedido de cassação do registro de candidatura recorrido ante a carência de previsão na legislação eleitoral. Em face do exposto, nega o provimento do recurso interposto pela coligação Campo Verde Muito Mais, tendo em vista a não ocorrência da irregularidade prevista na lei eleitoral, mantendo as determinações postas na sentença de primeira instância. Como voto, presidente? Doutor Samuel Franco de Júnior, como voto, Vossa Excelência? Com o relator. Senhor Gerson Paes, como voto, Vossa Excelência? Com o relator. Terceiro, senhor Rodomeira, como voto? relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Com o relator. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar relativa à aplicação das consequências da revelia e, por unanimidade, quanto ao mérito do recurso, o desproveu, nos termos do voto do relator. Parecer pelo desprovimento do recurso. Correto, né, doutor Francisco? Correto. O judiciário encerrar? Meus pares, eu tenho aqui alguns administrativos, o 29.945, 39.038, 38.953, 46.492, 43.894, 43.627, 42.073, 32.628, 39.65, 41.721, 35.663, 13.920, que na verdade refere-se a atos que tive que tomar monocraticamente, designações de juiz substituto para atuação em autos de representação, a suspeição declarada pelo titular, a autorização para funcionamento de sessão eleitoral em localidades que estavam evidentemente chanceladas pela legislação, afastamento de juiz e designação de outro para jurisdicionar no período de ausência,
Designação de substitutos para a 32ª Zona Eleitoral em Sinop, afastamento por licença de tratamento determinado período. Outro para jurisdicionar agora no caso a 13ª de Barra do Bugres, afastamento do titular. Outro pela primeira zona, para afastamento do titular. Designação para a 32ª Zona, para razão da participação na primeira reunião dos coordenadores dos comitês estaduais de saúde. Designação de substitutos durante afastamento durante o mês de março de 2012. Designação de servidora pública municipal para como responsável pelo posto eleitoral de São José do Povo, razão da dispensa da Dilma Flores Farias, da referida função. Mais designação de juiz titular em agosto de 2012. Outro para gestionar a 12ª Zona Eleitoral, Campo Verde, que tomei todas já as áreas de referendo. São situações corriqueiras. Eu acho que se vocês entenderem que sim, do outro procurador, eu posso fazer a leitura, mas são coisas corriqueiras que temos que tomar mesmo. Se todos estiverem de acordo com a homologação delas todas. Julgo em bloco, então, nesse sentido. Leitura? Tem alguma leitura? Senhor presidente, só queria manifestar uma questão bastante importante para a classe dos advogados, a qual representamos, eu e o doutor Samuel aqui. A experiência do primeiro julgamento dessa corte no novo plenário, com a presença do púlpito de sustentação oral numa posição em que realmente reconhece a igualdade das hierarquias dos advogados junto aos magistrados e ao nobre procurador regional eleitoral, é bastante gratificante, especialmente para mim que sempre fiz uso da tribuna, e também os colegas advogados, na presença do Dr. Silvio, que aqui representa a Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Às vezes essa questão parece não ter uma importância muito grande pelas rotinas da corte, mas para quem utiliza desse expediente, aproximou bastante a advocacia no plenário do pleno da corte. Eu acho que Vossa Excelência e a equipe que trabalhou incansavelmente para que essa construção pudesse ser feita, na pessoa do Dr. Nilson, que se encontra aqui como coordenador da área de construção, é um marco muito importante. A gente já presenciou várias manifestações no STF, STJ, desse pleito dos advogados nos tribunais, né? Essa discussão ela se arrasta há muito tempo. E Vossa Excelência, nesse gesto, é um exemplo a ser considerado para as cortes do Brasil, porque a discussão é bonita, né? Eu sou apaixonado por essa questão do debate na corte, ainda que tenha todas as questões de ordem, os limites da sustentação oral, mas ela traz aí realmente um avanço e uma qualificação para os julgamentos. Então, quero expressar assim minha gratidão e especialmente meu reconhecimento a esse pequeno detalhe, mas que fez uma diferença enorme no julgamento de hoje, para mim, especialmente, estar sentado aqui ouvindo, ainda que lá no plenário antigo nós tivéssemos também muito próximos, mas de fato de canto, né? Aquilo dava às vezes até uma certa dificuldade de se dirigir aos nobres pares que estariam no lado direito. E aqui, centralizado, me deu uma sensação muito positiva, ainda que seja uma questão tão simples, mas eu confesso a Vossa Excelência que isso, na qualidade de advogado dessa corte, que muitas vezes militei aqui, me deu um sentimento, uma emoção muito grande. Então, gostaria de registrar profundamente, em nome da Ordem dos Advogados, esse agradecimento à Vossa Excelência e ao Pleno, à Comissão de Construção, que atentou para esse detalhe. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Leitura. Leitura dos acórdãos julgados e publicados em sessão. Acórdão número 22402, referente ao processo 13876.
Acórdão 22403, referente ao processo 415-15. Só esses estão. Glória Pater, né? Encerrado os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. Presidente, amanhã tem sessão? É quarta-feira. Regulamento para as 18 horas agora. Para as 14 horas. Ali eu não alterei porque temos o Dr. Francisco, tem a questão do Justiça Federal, muitas vezes eles têm lá, enfim, critério dá para ser alterado. Não. Não, nós podemos, evidentemente. Então, então às 14 horas possível. 14? A quarta e a quinta também. Pode ser as duas. Oi? O processo foi incluído na pauta e alterado por resolução. Isso. Então, quarta e quinta às 14? Cedo eu não vou participar. Nem se fosse de manhã. De manhã sim. De manhã sim. Vamos fazer quinta de manhã. Amanhã para tarde. Amanhã à tarde, na quinta, às 8 horas? Pode ser. Senhor presidente, Sim, senhor. não sendo inconveniente, mas já o sendo, como amanhã tem aquela reunião do CNJ das metas, eu devo chegar em Cuiabá também na quarta-feira, praticamente na madrugada, e não sei se os colegas permitissem começar às 14 horas, porque eu tenho um processo que é inclusive de prestação de contas, ele é um tanto complexo. Se pudesse ser para as 14 horas da quinta-feira a sessão, se não houver nenhuma empecilho. Quinta-feira apenas o Dr. Francisco, não teria condições. Sim, vocês têm julgamentos que seriam também de importância? Bom, todos de acordo para as 14 horas então, quarta e quinta.